Olá, galerinha do 7º ano, eu sou a professora Rita Maria, sou tutora da disciplina de Matemática e vou acompanhar vocês durante essas aulas remotas. Da temática Geometria, objeto do conhecimento, ângulos. Pessoal, o que é um ângulo? Ângulo é uma figura formada por semirretas de mesma origem, tá? As semirretas são os lados do ângulo e o ponto de origem dessas semirretas é o vértice do ângulo. Entre essas semirretas fica a abertura do ângulo. Então, aí a gente tem um ângulo, certo? O ângulo AOB, tá? Onde o vértice aqui, a origem é o O. Eu tenho a semirreta OA, né, que está partindo de O. E tenho a semirreta OB, que está partindo de O também, tá? Então, como a gente lê esse ângulo AOB? A letrinha que está representando aqui o ângulo, que está representando aqui o vértice, está representando o vértice deste ângulo. Nela é colocado um circunflexo, um acento circunflexo aqui, ó, tipo chapeuzinho, tá? Então fica AOB. Dessa maneira você sabe que aqui é o vértice deste ângulo, ok? O vértice é O, né? O lado é OA e o outro lado OB. Tipos de ângulo. A gente vai ter um ângulo agudo, que o ângulo agudo mede menos que 90 graus. Se você olhar um relógio de ponteiro marcando 2 horas da tarde, vai ser um ângulo de menor que 90 graus. Neste caso aqui, temos um ângulo de 30 graus. Temos o ângulo reto, que o ângulo reto mede exatamente 90 graus, e ele tem essa diferença aqui, ó, que apresenta esse quadradinho aqui no meio, representando um ângulo reto. Tá? Se você também olhar para um relógio de ponteiro, marcando 3 horas da tarde, você vai ver que está formando um ângulo reto. Temos o ângulo obtuso, que o ângulo obtuso mede mais do que 90 graus e menos que 180. Aqui a gente tem o exemplo de 128 graus. E temos o ângulo raso, que também é conhecido como de meia volta, que ele mede 180 graus, então meia volta, tá? Porque uma volta completa vai medir 360 graus, tá? Então meia volta é a metade disso, 180, como se fosse um pôr do sol. Medida de ângulo. Para medir ângulos, podemos utilizar o transferidor, certo? Que é muito utilizado na escola, tá? Um material escolar bastante utilizado. A unidade de medida do ângulo é o grau. O minuto e o segundo são seus submúltiplos, tá? 1 minuto corresponde a 1 sobre 60 do grau, tá? Representado por 1 e uma linhazinha aqui, é um tracinho. E 1 segundo também corresponde a 1 sobre 60 do minuto, representado por 1 e 2 tracinhos aqui. Logo, foquem nessa parte aqui, certo? 1 grau é igual a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos. É bastante parecido com a nossa contagem do tempo, onde a gente refere se 1 hora é igual a 60 minutos e 60 minutos é igual a 60 segundos. E 1 minuto é igual a 60 segundos, tá, pessoal? Então, é a mesma maneira. 1 grau equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos. Vamos fazer essa transformação de graus, minutos e segundos. 10 graus em minutos. Ora aí, se 1 grau equivale a 60 minutos, então eu tenho que fazer o quê? 10 vezes 60 para saber quanto é 10 graus em minutos. Então, 10 vezes 60 vai ser igual a 600 minutos. Agora, são 4 graus em segundos, tá? Então, primeiro eu vou transformar esse grau em minutos. Vou fazer agora 4 vezes 60, que vai ser igual a 240 minutos. Não esqueça de colocar o tracinho. Eu vou pegar esses minutos aqui e transformar em segundos para terminar a minha transformação. Então, se para cada 1 minuto equivale a 60 segundos, eu vou fazer 240 vezes 60, que vai ser igual a 14.400 segundos. Pessoal, é uma transformação simples de multiplicação de 60 por 60, de onde você vai partir, se é de grau para minuto ou de grau para segundo. Agora vocês vão assistir um vídeo falando sobre medidas de ângulos no transferidor. Então, pessoal, para medir ângulos ou então construir ângulos, você pode usar esse transferidor que é de meia volta, né, de 180 graus, ou então você pode utilizar este transferidor que é de 360 graus, né, um ângulo de uma volta, ok? Esse daqui é o mais comum a ser usado. Você tem que prestar atenção aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, o zero, que é aqui onde eu vou colocar o vértice, né, a origem do meu ângulo, certo?
E aqui eu tô vendo esse zero aqui, ó, tá vendo? Ele começa de 0 e vai de 10 em 10 até vir aqui 180. Aqui nessa parte de cima também tem começando de 0 e vindo de 10 em 10 até 180 aqui, certo? Então, é para quando você for começar a fazer ângulos maiores que 90 graus nessa direção, você tomar esses números aqui como proporção. Então, você começar deste lado, querendo vir para este lado, fazendo também a construção do seu ângulo, tá certo? Tem que prestar bastante atenção no sentido da sua construção do ângulo, ok? Então, para construir um ângulo, então eu posso fazer como? Eu posso primeiro usar essa parte aqui da régua. Eu vou primeiro marcar um ponto, certo? Na minha folha. E aqui, ó, eu vou fazer um risco, uma reta, usando a régua aqui debaixo do transferidor, que vai ser meu lado, certo? Uma semi-reta. Tá? Eu posso até marcar aqui ponto B, por exemplo. E aqui meu O de origem. Esse O de origem é importante, por quê? Porque você vai colocar esse O de origem aqui, ó, no zero, nesse cortezinho aqui, certo? E a minha semi-reta que eu construí, OB, você tem que colocar mesmo aqui em cima daqui, ó, desta linha aqui do transferidor, que está igualando aqui a este zero, tá certo? Então, por exemplo, eu quero medir um ângulo de 40 graus. Vocês estão vendo 40 aqui? Então, eu posso fazer um risquinho aqui, ó, que vai ser a abertura do meu ângulo, 40 graus. Depois que eu fiz esse risquinho aqui, eu vou usar a régua de novo e vou passar uma reta, vindo do risquinho que eu marquei, que é 40 graus, até a minha origem, ó. Certo? Então, aqui eu posso ter o ponto A, ok? Então, este ângulo aqui é um ângulo de 40 graus. Eu posso fazer assim uma construção de ângulos. Agora, pessoal, eu tenho um exemplo aqui. Quanto mede o ângulo AOB? Eu tenho esse ângulo AOB aqui. Então, eu vou pegar meu transferidor aqui, ó, no nosso vértice, nossa origem do ângulo. Eu vou colocar aqui, ó, essa marquinha aqui do zero do transferidor, ok? Então, eu coloco aqui, ó, e deixo ela aqui, ó, bem igualzinha a essa linha aqui do meu transferidor, que vai para o ponto zero. Então, eu vou perceber esta minha outra semi-reta, para onde ela está encaminhando. Está caminhando para 120, ó, 120 graus. Tá vendo que ela passou de 90 graus? Então, ela vai 120 graus. Então, esse ângulo aqui, ele mede 120 graus, certo? Então, você pode construir ângulos usando transferidor e também pode medir ângulos usando transferidor, tá, pessoal? Só preste atenção, porque esses tracinhos aqui, ó, mais pequenininhos, fininhos, vale de 1 em 1. E esses tracinhos aqui do meio estão de 5 em 5, tá? Isso vai lhe ajudar, por exemplo, se eu for querer um ângulo de 45 graus. Então, 40 tá aqui, ó. 40 tá aqui e o 30 tá aqui. Então, entre 30 e 40 tem o 35 que vem aqui, ó. Deste tracinho aqui, ó. Deste tracinho que está descendo, ok? Então, essa é só uma explicação básica para você calcular, né? Você medir ângulos usando transferidor. Ângulos congruentes, pessoal. Dizemos que ângulos são congruentes quando as medidas de abertura deles são iguais. O símbolo que representa essa congruência é um sinal de igual e um tiozinho aqui, ó, colocado aqui em cima. Eu vou ter o ângulo AOB e o ângulo COD. Todos os dois ângulos têm a mesma medida, vão medir 30 graus. Então, a gente pode dizer que o ângulo AOB e COD têm a mesma medida, então eles são ângulos congruentes. Então, a gente representa, a gente indica dessa seguinte maneira aqui, ó. A gente vai colocar o ângulo AOB, este símbolo aqui que representa a congruência, e o ângulo COD, tá bom? Então, a gente diz que AOB é congruente, tá? Esse símbolo reflete isso, a COD. Agora, observe este ângulo aí, pessoal, certo? A gente vai ter os ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. O que são ângulos consecutivos? Dois ângulos são consecutivos quando tem o mesmo vértice e um lado em comum, tá? E ângulos são adjacentes quando são ângulos consecutivos e não possuem pontos internos em comum. Então, vamos descobrir o que é isso, tá? Neste ângulo aqui, a gente pode observar quais ângulos formados. A gente pode observar o ângulo AOC formado, o ângulo
AOB formado e o ângulo BOC formado. Então, quais deles aí podem ser ângulos consecutivos, tá? Eu posso averiguar aqui, ó, o ângulo AOC, se ele é consecutivo com o ângulo AOB. Ele é consecutivo, por quê? Porque tem a mesma origem e tem um lado em comum, que é o ângulo o lado OA. Então, AOC e AOB são consecutivos, tá? Então, vamos lá, pessoal. Agora a gente vai verificar o ângulo AOC e o ângulo BOC, se eles são consecutivos ou não. São consecutivos sim, por quê? Porque eles têm o mesmo vértice e agora eles vão ter o lado OC em comum. Então, eles são consecutivos. Agora eu vou verificar o ângulo AOB e o ângulo BOC, se eles são consecutivos. São também porque eles têm o mesmo vértice e agora eles têm o lado OB em comum. Então, esses são os ângulos consecutivos. Agora, quais são os ângulos adjacentes? Eles têm que ser consecutivos, mas não podem possuir pontos internos. Por exemplo, se eu pegar o ponto AOC e o ponto AOB, eles não são adjacentes. Por quê? Porque esse aqui, ó, AOB, está dentro do outro ângulo, dentro do ângulo AOC, então eles não podem ser adjacentes. Então, a gente vai ter de ângulos adjacentes somente o ângulo AOB e BOC. Eles não vão ter pontos em comum, a única coisa que eles vão ter em comum é o lado OB, ok? Então, pessoal, vamos para um exemplo aqui. Observando os ponteiros das horas e minutos de um relógio, determine a medida do ângulo formado pelos ponteiros quando eles estiverem marcando 2 horas. O relógio marcando 2 horas está formando um ângulo que agudo. Quando ele estiver formando 3 horas, aí como ele já está, vai ser um ângulo que reto, certo? E 18 horas, 6 horas da tarde, ele vai estar formando um ângulo que meia volta. Quando ele estiver marcando 11 horas, vai ser um ângulo agudo novamente. Quando ele estiver marcando 7 horas, vai ser um ângulo obtuso. Quando ele estiver marcando 12 horas, não vai ter nenhuma abertura aí, então vai ser um ângulo nulo, tá? Que não vai ter o valor. E quando ele estiver marcando 20 horas, que são 8 horas, né? Vai ser um ângulo obtuso novamente, tá certo? Então, pessoal, esta é a nossa aula. Por hoje encerramos. Até a nossa próxima aula, continuando o assunto sobre ângulos.